E aí, pessoal do canal Investimentos e Criptomoedas, meu nome é Breno Bru e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre fundos imobiliários. Se vocês quiserem me conhecer um pouco mais, a primeira vez no canal, só ler a descrição aqui embaixo do vídeo, que tem bastante informação sobre, minhas certificações e o quanto que eu estudo aí do mercado, quanto tempo de mercado. Hoje eu vou falar para vocês sobre fundos imobiliários. O que eu vou falar? Dois sites que eu utilizo bastante para buscar informações sobre fundos imobiliários, quanto que vai pagar de dividendo, quais são os imóveis que tem no fundo imobiliário, se é um fundo imobiliário de tijolo, se é um fundo imobiliário de papel ou híbrido, enfim. Mas vamos começar pelo básico. Afinal, o que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário nada mais é do que a união de diversas pessoas, que cada um vai comprar uma cota desse fundo, integralizar, né, essa cota, e comprar imóveis e colocá-los para alugar, né? Então, basicamente, você junta lá milhares de pessoas, né? Eu, João, Maria, cada um coloca o investimento ali que tem capacidade, né, para estar investindo, e esse dinheiro vai ser administrado, né, por uma gestora ali, por uma administradora. Essas pessoas que vão administrar esse dinheiro, eles recebem uma remuneração, que é a taxa de administração que o fundo tem. Todos os fundos têm uma taxa de administração. Ela pode variar ali de 0,5% até 2%, dependendo do fundo, né? Essa é a média de mercado. Quanto menor a taxa de administração, melhor para o cotista, né? Porque com uma taxa de administração menor, vai menos dinheiro para as pessoas que estão fazendo a gestão e mais dinheiro para o próprio fundo, consequentemente remunerando melhor os investidores, né? Os cotistas do fundo. Então, depois de milhares de pessoas comprarem essas cotas, essa administração, eles vão ter uma quantidade muito grande de dinheiro. Sempre na casa ali de milhões de reais, né? Alguns fundos chegam até a ter 1 bilhão de reais sob gestão. E o que essa administração vai fazer? Conforme ali a proposta do fundo, eles vão pegar esses valores, vão comprar imóveis e colocá-los para alugar. E qual que é o mais interessante disso? Para a pessoa física, você tem isenção de imposto de renda, o que é excelente. Um aluguel de um imóvel normal, você pode pagar até 27,5. Por exemplo, se está alugando lá um imóvel por 10 mil reais, vai incidir 27,5 de imposto de renda sobre esse valor. Então você vai receber ali cerca de 7.300 reais limpo. Fora que você vai ter taxa de corretora, né? E outras taxas embutidas ali no imóvel, sem falar o risco de vacância. Quando a gente está falando de um fundo imobiliário, tem algumas coisas que você precisa estar buscando nesse fundo imobiliário. No caso do tijolo, o que é um fundo imobiliário de tijolo? É aquele fundo que compra imóveis físicos, porque também tem fundos imobiliários que investem em papel, que são títulos de crédito em que a garantia é um imóvel, mas eles vão estar comprando basicamente esses títulos, que são papéis, né? E recebendo ali juros, né, por ter fornecido esse dinheiro. Nada mais é do que emprestar dinheiro para uma pessoa e ela te pagar com juros por meio desses títulos em que a garantia que o credor tem é um imóvel. Então, vou falar um pouco aqui para os fundos de tijolo, coisas que você precisa buscar. Quantidade grande de imóveis, quanto maior a diversificação e a quantidade de imóveis, melhor. Você deve estar se perguntando, tá, mas por que, né? Que é melhor ter vários imóveis? Porque se você tem lá 100 imóveis e um deles, o inquilino sai, você vai impactar muito pouco ali no aluguel que você vai estar recebendo por mês, né? Então, quanto mais imóveis, menor o seu risco, porque se sair um, dois, três inquilinos, você ainda tem 97 imóveis ali. Então, vai diminuir muito pouco o quanto que você vai receber por mês ali do aluguel. E esse aluguel que você recebe, ele é proporcional ao número de cotas que você compra. Então, se você comprou lá uma cota, você vai receber o aluguel equivalente a essa única cota. Mas você pode comprar 1.000, 10.000, quantas cotas você quiser, né, de acordo aí com a sua capacidade financeira. E você pode utilizar esses dividendos que você recebe para comprar mais cotas e ir recebendo cada vez mais dinheiro, né? O legal é que você recebe esses valores dos dividendos mensalmente. Então, isso acaba sendo uma renda extra para você ou pagar suas contas ou para poder reinvestir, o que é bem interessante. E você não vai ter dor de cabeça com corretora, com um inquilino saindo, com pagar imposto de renda, porque você é isento. Tem uma lei que prevê isenção para quem compra fundo imobiliário, né, como pessoa física. Então, você só tem vantagens aqui para investir em fundo imobiliário. E tem fundos imobiliários, principalmente os de papel, que pagam um dividendo muito alto, de 1%, às vezes até mais. Chega a pagar, às vezes, 1,3%, 1,4% ao mês. E só para vocês terem uma ideia de uma comparação, se você comprar um imóvel físico, né, as pessoas mais velhas, assim, de mais idade, têm mais uma cabeça, assim, de comprar imóvel físico, né, ela gosta de ver o bem.
Mas qual que é a desvantagem? Além de você pagar imposto, ter dor de cabeça com o inquilino, ele pode destruir seu imóvel, você tem que pagar corretora, né? Você ainda acaba recebendo um valor do aluguel proporcional a 0,4% aproximadamente ali do valor do imóvel. Então, se o imóvel vale 100 mil reais, você vai receber 400 reais por mês. Enquanto se você pegar esses 100 mil e colocar em fundos imobiliários de papel, que pagam um alto dividendo, você vai receber 1.000 reais. É uma diferença muito grande. E livre de imposto, né? Quem está recebendo ali aqueles 400 reais do imóvel físico vai estar pagando imposto. Então, eu só vejo vantagens para estar investindo em fundos imobiliários, tá? Dois sites que eu utilizo bastante aqui para buscar informações são esses aqui, ó, Funds Explorer e Status Invest. Eu busquei aqui para um fundo que eu, no caso, sou cotista dele, é o HGLG. Esse é um fundo que investe em galpões logísticos. Qual que é o interessante disso? Os inquilinos de um galpão logístico normalmente são empresas muito grandes, então a chance dela não pagar o aluguel é muito pequena. E aqui você tem diversas informações que o Funds Explorer traz, né? A liquidez, a quantidade de cotas que são negociadas diariamente, o último rendimento, então esse fundo aqui, ele custa R$ 167 reais a cota, ele pagou 1,10 de dividendo. Então, para cada cota que você tem que custa isso aqui, você vai receber 1,10 por mês. O dividend yield dele foi 0,66, significativamente a mais do que um imóvel físico, que é de 0,4 aproximadamente. Esse é o patrimônio total do fundo, 3 bilhões de reais, que é o valor dos imóveis que estão nele, né? O valor patrimonial é você dividir, né, o valor do patrimônio líquido pela quantidade de cotas. Então, um preço 1 para 1 das cotas seria 147,31. Você pode ver aqui que esse índice aqui do preço por valor patrimonial está de 1,13. Você tem que buscar o mais próximo de 1 ou menor do que 1 possível. Quando está tipo 1,4, 1,5, quer dizer que está muito caro a cota com relação ao valor patrimonial do fundo, né? O valor patrimonial do fundo sendo o valor dos imóveis somados. Então você estaria pagando mais caro do que aquilo vale, tá? De tempos em tempos tem uma reavaliação dos imóveis e eles podem ir subindo o valor, né? Como vocês sabem, os imóveis ao longo do tempo vão se valorizando, dependendo da região que eles estão, né? Claro, pode desvalorizar também, né? Se acontecer, se a região virar uma região ruim, enfim. Aí ele traz a descrição do fundo, né? As cotações aqui do fundo ao longo do tempo, várias informações como CNPJ, público-alvo, que é investidores gerais, quantidade de cotas emitidas, o patrimônio inicial. Então, esse fundo começou com 100 mil reais só, e hoje ele está aí com 3 bilhões. Taxa de administração, só 0,6, então uma taxa baixa de administração. É importante você estar olhando para isso, tá? Retorno por cota, 1,10 no último mês. Nos últimos 3 meses pagou quase R$ 4, né? 3,95. Porcentagem, né, do yield que pagou em 3 meses. Então, no último mês foi 0,66, nos últimos 3, 2,37 e assim sucessivamente. Aqui é a quantidade que pagou de dividendo por mês. Vocês podem ver que tem meses que dá um salto. Normalmente, nesses meses, o que acontece? Algum inquilino saiu e o contrato que esse fundo utiliza é um contrato atípico. E no contrato atípico, quando o inquilino sai antes do tempo acordado, ele tem que pagar todo o restante do aluguel. Vou dar um exemplo. Ele alugou por 10 anos e um ano depois ele quer cancelar esse contrato e fala assim, não vou mais usar esse imóvel, eu vou sair. Nesse caso, ele vai ter que pagar os 10 anos que ele acordou. Então, ele só tinha pagado um, ele vai ter que pagar os 9 anos de uma vez. E quando isso acontece, vem esses dividendos bem altos. Para o fundo, isso é excelente, porque ele vai remunerar bem, né, o investidor e ele já vai realocar esse imóvel, já vai alugar para outra pessoa e ele teve uma janela ali de 9 anos, né? Ele teria para trabalhar isso e para ficar no 0 a 0. Então, você acaba ganhando muito um valor bem interessante. Aqui é o dividendo ao longo do tempo, né? Você vê que tem esses picos. Aqui é o dividend yield, né? A porcentagem do dividendo e não o valor, né? Que você recebeu de dividendo. Aqui é o valor, aqui é a porcentagem. O quanto que ele se valorizou nos últimos 12 meses. Aqui tem uma comparação com a poupança. Ele ganhou bem pouquinho da poupança, porque a cota desse fundo se desvalorizou ao longo do tempo. Mas ele continuou pagando ali rendimentos, ó, em 12 meses, né? 4.228. Isso aqui é considerando uma aplicação de 50 mil reais ao longo de um ano. O valor patrimonial dele, isso é importante você olhar, que ele vai subindo, ou seja, os imóveis estão sendo reavaliados e eles estão ficando mais valiosos. Outra questão importante para você olhar
área bruta alocável por estado. Você vê que ele tem uma diversificação legal aqui entre os estados, está bem concentrado no estado de São Paulo, mas é um estado rico, então isso não preocupa muito. E aqui você tem todos os imóveis que estão dentro desse fundo imobiliário. Então você não vai ter só um ou dois imóveis. Alguns são assim, mas eu busco particularmente fundos imobiliários que têm uma quantidade grande de imóveis, porque isso diminui teu risco, né? E fica mais, a tua vacância fica menor quando um inquilino sai. Eu, inclusive, pesquisei aqui esse imóvel, ó, no Google Maps, para vocês poderem ver, né? É interessante você fazer essa pesquisa ali, olhar no Google Maps para ver o estado, né, do imóvel, para ver se ele está bem conservado, né? Se tem uma movimentação ali. Então, ó, dentro do Google Street View, você consegue ver que todo esse galpão aqui faz parte, né? Que é um dos imóveis aqui desse fundo, tá? Aqui tem a vacância financeira, quanto menor, melhor. Ocupação, quanto maior, melhor. Vacância física, quanto menor, melhor. Então, você vê que ele está só com ocupação bem alta e uma vacância bem baixa, o que é excelente para esse fundo, tá? E aqui também temos o site Status Invest. Ele tem só um design ali um pouco diferente, traz algumas informações que o Funds Explorer não traz. Eu vou deixar o link desses dois sites aqui na descrição do vídeo. E você tem que ir fazendo essa pesquisa aí, né? Vendo como é que estão, quantos são os imóveis, se eles estão em bom estado, localização, quanto em mais estados melhor, em diferentes localidades. Enfim, você tem que fazer a sua própria pesquisa para ver se você gosta. Vou até dar algumas sugestões de fundos imobiliários para vocês pesquisarem. HCTR11, VGIP11, IRDM11, HGLG11, que é esse que eu mostrei para vocês, XPLG11. Normalmente, fundos imobiliários terminam com 11, como vocês podem reparar. Esse é o ticker que ele tem dentro da bolsa. Então, quando você vai lá acessar o seu home broker, você tem que buscar por esses tickers, deposita o dinheiro lá, faz a compra da cota. No mês seguinte, você já vai estar recebendo seus aluguéis ali, seus dividendos, né? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.